Tiago 3. O Espírito Santo de Deus vai falar conosco. Vocês creem? Ele já falou muito, igreja, aqui, mas vai continuar falando. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Rosiane, essa mulher de Deus. Nossa pastora que é um exemplo de pastora, um exemplo de mulher de Deus. Instrumento de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida dos meus irmãos. Eu hoje lá em casa eu estava lembrando, pensando na Clênia. Quando a Carol foi embora para o Rio, eu pensei, logo a Clênia vai embora. De quem é que vai colocar a minha aguinha lá, meu Deus? Eu estava lá em casa glorificando o nome do Senhor. Porque um dia eu falei uma brincadeira para a Clênia. Aí agora, toda vez que eu vou ministrar, ela prepara. Quando não é ela, eu roubo. Deus abençoe a vida de vocês. Obreiros de Deus. Vocês não estão fazendo nada para missionária, Eva. Vocês sabem disso, né? É verdade. Quem recompensa vocês é o céu. É a eles. Então, queridos, vamos aqui para a palavra? Tiago 3. Nós vamos falar sobre algo que é muito difícil da gente controlar. Sim ou não? Essa língua terrível. Irmãos, tem dia que dá um comichão para a gente falar alguma coisa, que a gente se contorce de lá, se contorce de cá. Mas quando a gente já entendeu que a gente não faz mais a vontade da gente, a gente não faz o que a nossa vontade quer. É verdade. E quando diz o dominar a língua, Tiago, quando ele escreveu essa passagem de Tiago, aqui em Tiago 3, ele já sabia que essa língua nossa era muito difícil de ser dominada. Mas se nós pedir graça, que nem o Saio falou aqui, se nós orar, se nós jejuar, se nós clamar, se nós meditar nas escrituras sagradas, vocês podem ter certeza que será muito mais fácil. Sozinho nós não damos conta. Não adianta que nós não vamos dar conta de frear a nossa língua, de controlar a nossa língua, se nós não tivermos um momento assim, se nós não estivéssemos vivendo realmente momentos assim constantes na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor em oração, em jejum, porque só tem assim uma coisa que pode quebrar, massar essa carne nossa, chama-se jejum e oração. Aleluia. Irmãos, a gente fica tão mais sensível à voz de Deus. A gente fica tão mais sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia. E eu louvo a Deus por isso. Diz assim, o primeiro versículo diz assim: meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com muito mais rigor do que os outros. Entende, igreja, qual é a nossa responsabilidade? Nós que somos obreiros, nós que somos levitas, você que está aqui ajudando na obra do Senhor, você, como o Vinícius sempre fala, você é uma vitrine. Aqui quando você vem aqui na frente, todo mundo está te vendo, todo mundo está te olhando, te observando. Então por isso que nós temos que ter um comportamento genuíno na presença do Senhor. Porque, mas eu não estou fazendo por mal me comportar dessa forma, mas você está fazendo o seu irmão pecar. Você está levando o seu irmão a se desviar do propósito, desviar dos caminhos do Senhor. Por isso nós temos que ter muito cuidado, igreja. Nós que estamos aqui ensinando, nós que somos obreiros, nós que já temos mais tempo na caminhada cristã, precisamos ter um comportamento que mostre que de fato nós somos de Deus. Por isso que a palavra está dizendo. Ela diz aqui no 2: todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro, no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Quantos de nós não já cometeu tantos erros, né, irmão? Eu, por exemplo, eu era o ser humano mais bruto e ignorante da face da terra. Misericórdia, eu digo mesmo, irmãos. Eu sempre falo como eu era ignorante, como eu era bruta. Aleluia, Deus. Como eu agia por impulso em todas as coisas que eu ia fazer. Eu era muito ousada, mas era com as coisas erradas. Eu sempre tive muita ousadia. Lá em casa, minha família sempre fala que eu sou assim, o morão lá de casa, né? Pelo fato de eu toda a vida fui muito despachada para resolver as coisas lá em casa. Às vezes eu estou aqui, eu sou obrigada a resolver coisa lá na
estava 8 dias no corredor e eu não sabia que meu cunhado estava no corredor. Diz que esperando por uma UTI. Família dele lá, tudo, um pessoal, tudo que conhece. Irmãs que trabalham na casa de médico, não conseguiu UTI. No dia que me falaram, eu bati, não é para minha glória, igreja. Aleluia. É porque Deus me chamou assim. Amém. Eu fiz uma ligação lá para Balsas, para uma prima minha que trabalha dentro do hospital. De madrugada conseguiram UTI para ele. Aleluia. No outro dia ele foi transferido para uma UTI. Então, quando Deus começou a me levantar na igreja, sempre Deus usava os pastores, os profetas, dizia: tu és coluna da tua casa. Tu és coluna do meio do teu povo. E eu não entendi porque eles diziam que eu era coluna. Só que quando eu não tinha o entendimento que hoje eu tenho, eu fazia tudo isso. Mas eu falava pelos cotovelos, eu me perdia. Por quê? Falava palavrão demais, piada demais. Me perdia, às vezes, acabava falando coisas que não era para falar para os outros. Então, tudo isso, por isso que a palavra está dizendo, quem nunca, né, se perdeu, quem nunca falou coisas que não devia, né? E aqui na palavra está dizendo, né, que aquele que nunca cometeu esses tais erros, né, ele pode dizer que ele é uma pessoa perfeita, não é verdade? Mas hoje nós estamos na luz, fomos trazidos da escuridão, das trevas, para essa maravilhosa luz que é a verdade que liberta, que é a verdade que transforma, que é a verdade que vai levar eu e você a morar na Nova Jerusalém. Nós não podemos continuar nos comportando do mesmo jeito. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Nós precisamos observar tudo em volta de nós. Como é que nós estamos nos comportando? Que é para nós procurar melhorar a cada dia. Não vai ser da noite para o dia, meus irmãos. Tem áreas na nossa vida que é mais difícil. Tem pessoas que têm uma área diferente da minha, diferente da do Felipe, talvez diferente do Saio, mas cada um tem uma dificuldade numa área na sua vida. Mas hoje nós temos um Deus, um Espírito Santo que é um auxiliador, que pode nos ajudar se nós pedir para Ele, se nós chamar Ele, se nós convidar Ele para entrar e para fazer morada dentro de nós. Se nós disser: Espírito Santo, eu te convido para me auxiliar nessa minha dificuldade. Ele vai entrar, igreja, porque se tem algo que Ele alegra, que Ele não rejeita, que Ele não dispensa, Ele diz na sua palavra, que é um coração sincero, aleluia, contrito e aquebrantado. Glória a Deus, aleluia. Estou tremendo. Está dizendo que vai redir que eu não prego. Ontem eu fui pregar numa vigília lá em Trindade, cheguei, era quase 2 horas da manhã, de orando: meu Deus, tem misericórdia de nós, Jesus, porque passavam os motoqueiros dando caraca e paravam perto da gente. Igreja do Senhor, meu Deus do céu, o sangue de Cristo tem poder. Só Deus para guardar a vida da gente que anda nessas bibocas por aí. É cada buraco que o povo nos convida, que ele só vai prender amor à obra, viu? Porque se a gente não amasse a obra, ele não ia, não, igreja. Só vai quem tem negócio no céu, porque esse negócio da terra não ia, não. Ó, diz assim no 3: até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam. Assim fazemos com que vão e andem e querem aonde nós queremos. Olha o que ele está dizendo: até na boca dos cavalos nós colocamos um freio. Nós colocamos já viu aqueles negócios que coloca? Né? Ele chama bride, né? Na boca dos cavalos. Para quê? Para dominar o cavalo. Você vai para cá. Às vezes o bichinho quer ir para lá, mas você chama ele para cá. Às vezes o bichinho paga porque está cansado e o povo taca as esporas no bichinho e puxa naquele chega fere a boca dele. Então esse freio nós temos que pedir para o Senhor colocar em nós. Eu aprendi uma oração assim com uma pastora amiga minha: Espírito Santo, coloca um freio da graça na minha boca. Coloca um zíper da graça na minha boca. E eu tenho peço até hoje, igreja. Vocês pensam que eu ainda não tenho dificuldade, não? Eu tenho, irmão, porque eu enfrento uma guerra lá em casa todo dia. Todo dia, às vezes a gente quer falar na hora, quer repreender na hora. E a gente tem que frear, porque não é na hora da gente. Até para falar, até para exortar alguém, até para falar alguma coisa, você tem que pensar. Porque uma palavra, muitas das vezes a gente solta e às vezes causa até confusão. Você entendeu? Então a gente tem que prestar
nossa boca. Espírito Santo, coloca um zíper da graça na minha boca. Me dá controle, Senhor. Me dá domínio próprio, Espírito Santo. Me dá mansidão. Me dá temperança, domínio próprio. Que eu não venha falar na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E a palavra do Senhor diz também em Provérbios que o falar é prata e o calar é ouro. Então o ouro é mais valioso. Então se você cala, tem mais valor do que falar. Louvado seja Deus, aleluia. Vocês estão aqui, igreja? Olha, diz o 4. Pensem num navio grande, como é empurrado pelo vento forte. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. Olha que coisa tremenda. Você é o navio, meu filho. Diga glória a Deus. Você é o navio que, se você não governar essa língua, ele governa todo o seu corpo. Olha que pedacinho de língua desse tamanho, e tem pessoas que não conseguem frear ela. 90% do povo não consegue frear. E ela se perde. E ela, lá mais na frente, vai dizer que ela contamina todo o nosso corpo, a ponto de nos levar para o inferno, igreja do Senhor. Então, assim como esse navio é governado pelo leme, mas tem alguém que pilota aquele leme lá, né? O marinheiro. Assim, aquele leme governa todo aquele barco para levar ele para onde quer. Essa língua nossa não pode governar o nosso corpo. Diga glória a Deus. Ela não pode dominar o nosso corpo. Ela não pode governar o nosso ser. É como os nossos olhos. A palavra de Deus diz em Mateus que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo todinho está em luz. Sim ou não? E se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo todinho está em trevas. Por que, igreja? Porque muitas das vezes nós somos mal mesmo. Nós temos manias de julgar alguém pela aparência. Às vezes nós não sabemos nem como é que está a vida da pessoa. Às vezes a gente vai julgando sem antes nem procurar saber o porquê que a pessoa não pode fazer isso, não pode ir para um lugar com ele, não pode fazer aquilo. Aí as pessoas já acabam julgando. Por isso que a Bíblia está dizendo que se o nosso corpo, se os nossos olhos forem bons, nosso corpo todinho tem luz. Mas se os nossos olhos forem maus, forem maldosos, nosso corpo todinho está em trevas. É o que a palavra diz. Diga glória a Deus. Ele diz aqui no 5. Isto é o que acontece com a língua. Presta atenção, igreja. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como é grande uma floresta. E pode ser incendiado por uma pequena chama. Igreja, a nossa língua é tão pequenininha, mas olha com que a Bíblia está comparando. Com uma grande floresta, uma chapada, irmão, seco. Se jogar uma faísquinha de fogo lá, pega fogo em tudo. Já viram, irmão, aquelas pessoas que são bem perversas, que não conseguem mesmo guardar a língua dentro da boca? Quanta destruição essas pessoas não são capazes de fazer? São capazes de destruir. Eu já vi igreja inteira. Uma época dessa eu fui convidada para pregar. Faz um bom tempo. Eu estava numa época passando uma luta tão grande na minha vida. Aleluia, Deus. Eu fui convidada para me pregar na igreja. E eu ia para dizer, não vou não, que eu estou numa luta tão grande, o que é que eu vou fazer lá? Não estou tendo força nem para mim. Era na época que eu estava lutando pelo casamento da minha filha, que a minha filha passou por um processo de quase divórcio. Para quem não sabe, Deus me deu vitória. Aleluia. Porque divorciado é Satanás. Aleluia. Nós temos que vencer e vencer. E aí, quando eu ia para dizer, não vou, o Espírito Santo de Deus disse, você vai. Eu disse, pois tá bom. Eu disse, se o Senhor me der a palavra, eu vou. Na hora que eu me acordei, o Espírito Santo de Deus disse assim, prega em Hebreus 11, sobre fé. Digo, sobre fé é uma criatura que está só o bagaço. E o Senhor me manda pregar sobre fé. Ninguém me falou nada sobre aquela igreja. Quando eu cheguei lá que eu preguei, tinha uns gatos que lá. Preguei, foi uma bênção. Quando terminou, a pastora disse assim, missionária,
a igreja foi rachada no meio. Tinha um casal de pastores aqui pastoreando. A esposa desse pastor fez tanta contenda dentro da igreja que tirou todos os membros da igreja. Igreja, isso é o que está acontecendo nos dias atuais. Existe, por isso que a Bíblia disse lá no começo, que somente poucas pessoas entre nós tinham que ser mestre. Porque o que mais se vê hoje são nessas redes sociais. O que mais você vê são pastores imaturos. Esses homens que se dizem pregadores, imaturos, pregando heresia. Pastor, igrejas mesmo, que a pessoa não passou pela faculdade de Jeová de ler. A pessoa acabou de entrar na igreja, nunca sentou numa cadeira para assistir uma escola bíblica dominical, nunca sentou numa cadeira para assistir um culto de ensino. E aí briga lá na igreja, vai lá para a esquina, abre uma igreja, sou pastor e estou pastoreando. Aí ferida, a pessoa cheia de doenças da alma. Pessoas, palavras de Deus diz que pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. Então essas pessoas eles vão ferir essas pessoas que vão congregar com eles, vão adoecer a alma dessas pessoas. Então isso é o que essa língua terrível ela é capaz de fazer. Ela é comparada a uma faísca de fogo jogada em uma floresta. Então se você não dominar, não controlar a sua língua, não dominar o seu falar, você com uma palavra só, você pode destruir a vida de uma pessoa. Foi aquilo que o Simon falou. E aquilo que contamina nós, igreja, não é aquilo que entra não, mas é aquilo que sai. Por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios 4:23, que sobre tudo que temos que guardar o nosso coração, porque tudo vem daqui pro coração. E daqui, ó, sai, a língua joga fora. Entendeu? Porque daqui procede as saídas da vida. É daqui de dentro que sai. Aí a língua joga veneno e sai envenenando tanta gente. Quantas pessoas não já se desviaram do caminho do Senhor? Por quê? Porque a pessoa não teve vigilância, falou o que não devia. Igreja, eu já passei muito por isso. Não é que eu gostava de falar mal da vida alheia, mas toda pessoa que fala demais, ele se perde. Quando acaba você falando, acaba você falando o que não deve, se metendo em confusão. Já me meti em confusão sem maldade, sem malícia, mas porque atropelava tudo, falava demais. Então eu falo isso com propriedade. Eu fiz muito jejum de silêncio e eu ensino para muita gente o jejum do silêncio. E eu tenho que correr, que o bicho ali está correndo. Misericórdia, Jesus. Louvado seja Deus. Misericórdia. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem domínios aos animais selvagens e os pássaros e os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal. Ninguém pode controlar. Olha, igreja, que coisa terrível. A Bíblia diz que ela é má, ela é cheia de peçonha, ela é um veneno. E a língua vai levar muita gente para o inferno. Igreja, eu falo para vocês. Eu li um livro da Joyce Meyer, Eu e a Minha Boca Grande. Eu aprendi muito com esse livro. Tinha muita coisa que eu achava que eu já sabia, mas eu aprendi tanto. E tem muita gente que está caminhando aos passos largos para o inferno por causa da língua. Porque não controla a língua, porque machuca as pessoas com a língua, fere as pessoas com a língua, fala mal dos outros, fala mal de todo mundo, mas não consegue enxergar os defeitos dele. Observe que a pessoa que fofoqueira, linguaruda, ele fala mal de todo mundo, mas ele não consegue enxergar os defeitos dele. Observe isso. E não vai morar no céu, igreja. Se não tiver uma regeneração, não vai subir para a Nova Jerusalém. Diga glória a Deus. O 8 diz assim: mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má e cheia de veneno mortal e ninguém pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor, Pai, como para amaldiçoar as pessoas. Foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Será que pode, igreja? Eu estou aqui pregando para vocês aqui, falando, para nós aprender a controlar
essa língua, para aprender a dominar essa língua, aprender a viver e se portar diante de Deus. E daí a pouco você me vê ali na frente, abrindo a boca, xingando alguém, falando um palavrão. Tem pessoas que tu peça, solta um palavrão e diz, mas é porque escapuliu. E só vai sair lá de dentro realmente o que tiver lá dentro. É com quem eu estava falando? Era com o André, lá na loja, que eu tinha um negócio de Ave Maria, tudo meu era Ave Maria. Aí eu digo, meu Deus, eu tenho que largar a Ave Maria de novo. Eu vou trocar ela pela misericórdia. Aí, misericórdia, Jesus. Até alguma coisa ruim que fazem comigo. Sangue de Jesus tem poder. É por isso que o crente fala tanto do sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, Jesus. É para não falar um palavrão, né, gente? Você está entendendo? É porque nós temos que trocar as nossas palavras, igreja do Senhor. Nós temos que mudar o nosso vocabulário, mudar nossos palavreados. Isso se nós quisermos orar no céu. Mas se você estiver aqui, só para passar tempo dentro da igreja, só para cantar bonito, que nem os cantores que cantam no mundo, fica à vontade. Pode ficar à vontade, você pode continuar mentindo, continuar falando mal da vida alheia, se levantando contra o seu irmão, xingando, falando tudo que não presta, pode ficar à vontade. Glória a Deus. Eu quero ler bem aqui Salmo 52, que Deus me deu tremendo essa palavra. Já foi. Eu não sei nem pregar, vocês sabiam quando eu estou com hora marcada? Além de Deus, as palavras parecem que interrega tudo. Misericórdia, Jesus. Não é aqui, é Provérbios. Eu ia ler aqui, mas não vai dar tempo, eu ia ler Provérbios também, então eu vou ler Provérbios, que é para cagar tudo. Olha lá, Provérbios 6. Porque se eu for lá em Salmos, ou eu leio o Salmo ou eu leio Provérbios. Meu 119. Meu Deus, que luta, Jesus. Sangue de Cristo tem poder. Provérbios 6, 16. Vai falar assim para mim e para você. Glória a Deus. Diz assim. Olha aqui o que aqui diz. 16. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. Escutem. Vocês estão aqui comigo? Existem 6 coisas que o Senhor Deus detesta e Ele não pode tolerar. Olha o que é que diz aqui. A primeira, um olhar orgulhoso. Já viu aquelas pessoas que passam pela gente se achando a única bolacha do pacote? Jesus disse que odeia isso. O 2, uma língua mentirosa. Sabe aquelas línguas bem finas? Que fala tanto que se perde, que chega a pingo veneno, e que se não se converter vai para o inferno, com língua e tudo. Terceiro, mãos que matam gente inocente. Tem muitas mãos matando gente inocente. Olha aqui, nas redes sociais, escrevendo meio de coisa e mandando, destilando veneno nas pessoas. Quarto, mente que faz planos perversos. Tá lá, crente, tá aqui na igreja, tudo muito bonito. Mas tá ali, sai lá, vai lá para casa, chega lá, começa a maquinar o mal contra o irmão, começa a imaginar o que é que vai fazer para derrotar o irmão, para destruir o seu irmão, para puxar o tapete do irmão. Mente perversa, que dá lugar para Satanás. Essas coisas o Senhor diz que odeia. Quinto, pés que se apressam para fazer o que é mal. Tem muita gente que está com muita pressa de sair da presença do Senhor. Às vezes o culto demora só um pouquinho, as pessoas já estão desesperadas para ir embora. Mas a pressa para ir para a perversidade é muito grande. 6, testemunho falso que diz mentiras. 7, pessoas que provocam briga entre os irmãos. Se coloca de pé em nome de Jesus, porque hoje foi só uma saudação. Fecha teus olhos. Próxima vez eu quero 50 minutos. Feche seus olhos. Vocês entenderam a mensagem? Então vocês vão orar, minha irmã. Meus irmãos, vamos orar. Porque essa língua aqui vai levar nós para o inferno. Mas se nós pedir auxílio do Espírito Santo, Ele vai nos ajudar, a igreja dos Senhor. Porque Ele é o nosso auxiliador. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o único que você pode contar o que quiser para Ele, que Ele não vai contar para ninguém. Ele é o único que você pode rasgar para Ele e dizer assim: olha, meu pai, aquela missionária, ela pregou uma palavra, que aquela palavra foi para mim, meu pai. E eu quero contar para o senhor aqui que eu sou realmente aquela pessoa.
gosto de falar com meu irmão. Eu tento segurar minha língua, mas eu não consigo, meu pai. Ah, meu pai, eu sou mesmo aquela pessoa que a missionária falou. Eu ainda tenho uma mente perversa. Eu estou em casa, mas eu estou maquinando tudo que não presta. Eu tenho um coração faccioso. Quando eu estou dentro da igreja, eu não vejo a hora de sair da igreja para mim vir logo para casa, para mim ficar nesse celular. Porque tem pessoa que passa o dia todo no celular, mas não tira um minuto para a palavra. Não tira um minuto para a oração. Não tira um minuto para nada. Mas na hora que ele chega na igreja, ele quer posar de homem cheio de Deus, de mulher cheia de Deus. Sabe quem é que está te vendo? O Espírito Santo de Deus. Está vendo que você se ocupou o dia inteirinho com tudo que não presta, mas não se ocupou um minuto para tirar um minuto para a presença do Senhor. E tudo do que eu me encher é o que eu vou vomitar. É o que eu me enchi. Fecha os teus olhos, aleluia. Oh Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor falou tanto conosco, desde o princípio. O Senhor falou com tua igreja, com tua noiva. E o Senhor está aqui, meu Pai. O Senhor pode mudar a nossa história, pode, Pai. Meu Deus, o Senhor me tirou do fundo, Pai. O Senhor me tirou, foi do fundo de um calabouço, de um fundo de um poço. O Senhor me arrancou, meu Pai. Eu era tão perdida, meu Pai, mas o Senhor me achou. Oh, meu Pai, aos olhos do mundo, eu não tinha nenhuma esperança, meu Pai. Eu não tinha nenhuma perspectiva aos olhos do homem, Pai. Mas ainda bem que o Senhor não olha como o homem olha. O seu olhar é diferente. Oh, meu Pai, Ele está aqui, meus irmãos. Chama por Ele, igreja. Nosso papaizinho, Ele está aqui. Ele está te convidando. Vem, filhinho, para perto de Jesus. O Nazareno está aqui. Chama por Ele, igreja. Fala com Ele aí. Diz: vem, meu mestre. Vem, porque eu quero te contar os meus segredos. Que se eu contar para o meu irmão, ele pode denigrir minha imagem. Mas para o Senhor eu posso contar tudo. Conta tudo para Ele, meus irmãos. Ele diz que se agrada quando nós rasgamos o nosso coração para Ele. Ele agrada a igreja. Oh, aleluia. Ele está aqui, meus irmãos. Peça força para Ele, meus irmãos queridos. Vá se arrastando, meus irmãos. Clama por Ele. Porque naquela mentira você não vai poder dizer: eu não ouvi falar. Ninguém me falou que era pecado falar da língua. Ai, desculpa, Pai. Oh, meus irmãos, você não vai poder dizer: na PNL prega a verdade. Na PNL não prega a heresia. Na PNL eles não pregam arrependimento. Na PNL não prega
nós, igreja do Senhor, estamos vivendo dias tão difíceis que nós não sabemos até que dia esse mundo vai suportar, porque acontece uma explosão nesse mundo, porque o pecado está fedendo nas narinas do mestre. E se for hoje esse dia, para quem tu entregar a tua alma, meu irmão? Quem será que vem buscar a tua alma, meu irmão? Ai, meu Deus. Quem será que vem te buscar, meu irmão? Porque alguém vai vir buscar a nossa alma. Analisa o que é que tu estás plantando para nós. Analisa o que tu está fazendo, da oportunidade que tu está tendo de melhorar cada dia. E você está vivendo como se fosse para toda a vida essa terra. Oh, meu irmão. Meu irmão querido, te arrepende quando é tempo. Aleluia. Oh, eu estou sentindo uma dor tão profunda na minha alma, igreja. Uma dor tão profunda na minha alma. Para falar isso para vocês, meus irmãos. Ai, decolpa, te arrepende, igreja. Ai, decolpa, ai, Jesus está voltando. Te arrepende, igreja do Senhor. Muda o teu comportamento enquanto está esperando. Você não tem um amanhã, meu irmão. Você só tem hoje, meu irmão. Amanhã não te pertence. Oh, meu Deus. Como o meu coração está angustiado. Uma sensação de velório. O pecado está fedendo nas narinas da praia. Te arrepende, igreja. Pede perdão. Te levanta de onde tu caiu. Ai, meu Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Ai, meu Cristo, meu amado, papaizinho. Meu papaizinho querido. Oh, abre teu coração nessa noite. Não deixe a serpente te vencer. Vença ela, meu irmão. Vença essa serpente em nome de Jesus. Vamos, Senhor, igreja.